Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um pecado que se infiltrou por tanto tempo no meio da igreja, que era visto como inofensivo, mas que agora foi desmascarado e está sendo combatido com veemência, e como esse combate vem trazendo novos desafios. Abordaremos 10 pontos importantes para um esclarecimento definitivo. Nos últimos anos, a Igreja Cristã passou por um importante despertar em relação a práticas e comportamentos que por muito tempo foram ignorados ou tratados com superficialidade. Um desses aspectos é o pecado da gula, uma questão frequentemente romantizada e subestimada. Historicamente, a gula foi relegada a um plano secundário entre os pecados, visto como algo quase inofensivo em comparação com outros vícios que atraem maior reprovação. No entanto, o cuidado com o corpo, por ser este o templo do Espírito Santo, tem ganhado a devida atenção nas igrejas contemporâneas. Vamos explorar a relevância dessa conscientização, como ela reflete uma mudança saudável na perspectiva dos crentes e como o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para vencer a gula e fortalecer a relação com Deus. 1. O que é o pecado da gula? A gula, muitas vezes entendida como o desejo desenfreado de consumir alimentos em excesso, vai além do mero prazer de comer. É o abuso do alimento de forma que ultrapassa a necessidade nutricional, transformando o ato de comer em uma busca de satisfação pessoal, que substitui a dependência de Deus por prazeres momentâneos. Na Bíblia, vemos princípios que alertam sobre a importância do autocontrole. Em Provérbios 23, 21 a 22, está escrito: Não esteja entre os beberrões, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sombra os vestirá de trapos. Este versículo é um lembrete claro de que o excesso pode levar a consequências indesejáveis e que o autocontrole é uma virtude a ser cultivada. 2. Um pecado ignorado e romantizado. Por muito tempo, o pecado da gula foi tratado de maneira quase caricata, enquanto outros pecados, como a luxúria e a ganância, eram alvos de sermões contundentes e de exortações. A gula era vista com um olhar indulgente. Piadas e exageros em jantares comunitários muitas vezes mascaravam um problema espiritual subjacente, a incapacidade de controlar os próprios impulsos. Um exemplo clássico desse comportamento na comunidade cristã é o uso do jargão: crente não bebe, mas come por tudo que não bebe. Essa expressão reflete uma cultura em que o orgulho de não beber álcool, algo frequentemente associado à santidade e autocontrole, contrasta com o hábito de comer em excesso sem questionamentos. Esse jargão tem sido usado ao longo dos anos para retratar uma facilidade implícita da gula, transformando o pecado em algo até mesmo divertido ou motivo de orgulho. Essa abordagem romantizada mascarava a seriedade do problema e perpetuava a ideia de que desde que o consumo de álcool fosse evitado, esse excesso de comida era tolerável. 3. O corpo como templo do Espírito Santo. Uma das bases bíblicas mais importantes para o cuidado com o corpo está em 1 Coríntios 6:19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são iguais, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.
Essa passagem destaca que nosso corpo deve ser cuidado com zelo. Alguns associavam este zelo pelos corpo apenas com o cuidado em suas vestimentas e também em não permitir que o corpo fosse objeto de pecados como prostituição, sodomia, fornicação e libertinagem. Contudo, não se atentavam ao vício e à falta de controle em relação à comida e a todos os problemas que essa prática gerava, fisicamente e espiritualmente. O cuidado com o corpo não deve ser visto apenas sob uma ótica estética, mas como um ato de entusiasmo e reverência a Deus. Ao negligenciarmos a saúde física e nos entregarmos ao excesso alimentar, estamos, de certa forma, desrespeitando o espaço sagrado que é a nossa própria carne. Esse entendimento levou muitas pessoas a promoverem uma abordagem holística da espiritualidade, que inclui orientações sobre alimentação saudável, exercícios e equilíbrio. Quarta, a conscientização recente da Igreja. A sociedade moderna trouxe à tona muitas questões relacionadas à saúde, e a Igreja não ficou alheia a esse movimento. O número crescente de doenças relacionadas ao estilo de vida, como obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares, tem despertado nos líderes e nos membros da Igreja a necessidade de abordar a gula de forma mais significativa. O cuidado com a saúde passou a ser visto não apenas como uma questão de bem-estar físico, mas como parte integrante do discipulado cristão. Pastores e líderes têm enfatizado que a mordomia cristã abrange não apenas a gestão dos recursos materiais e espirituais, mas também do nosso corpo. É um chamado à responsabilidade individual e coletiva para que cada crente veja a moderação e a autodisciplina como frutos do Espírito. Gálatas 5:22 a 23. Além disso, campanhas de conscientização, estudos bíblicos sobre hábitos saudáveis e sermões sobre o domínio próprio têm contribuído para mudar a visão sobre a gula, trazendo-a para o mesmo patamar de outros pecados outrora mais combatidos. No entanto, com essa conscientização, a Igreja enfrenta um novo desafio: o culto ao corpo. Enquanto muitos cuidam da saúde, com a compreensão de que o corpo é o templo do Espírito Santo, outros têm sido levianos ao ponto de exibir seus corpos em boa forma com roupas indecorosas que desrespeitam a dignidade e a sacralidade do corpo. Essa prática transforma o cuidado com o corpo em uma busca pela vaidade e pela aprovação social, desviando o foco da verdadeira adoração. O perigo do culto ao corpo está em colocar a aparência e a forma física acima dos valores espirituais, promovendo um comportamento que reflete mais a busca pela exaltação própria do que a glorificação de Deus. É essencial que a Igreja promova um equilíbrio saudável, ensinando que o cuidado com o corpo deve ser acompanhado de modéstia, respeito e reverência. Sempre glorificar a Deus e não a si mesmo. O jejum como combate à gula e aproximação de Deus. Uma das práticas mais eficazes para combater a gula e outros pecados é o jejum. Embora o jejum tenha sido historicamente associado a períodos de luto ou penitência, ele é, na verdade, uma disciplina espiritual poderosa que promove a proximidade com Deus e o autocontrole. Jejuar não é apenas abster-se de alimentos por um período, mas é uma forma de buscar a dependência de Deus e de nos lembrarmos de que o sustento real não vem do alimento físico, mas da presença de Deus em nossas vidas. Em Mateus 4:4, Jesus, ao ser tentado no deserto,
respondeu ao diabo dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta declaração reforça a verdade de que a nossa vida é nutrida não apenas pelo alimento físico, mas por uma conexão profunda e contínua com Deus. A ajuda para redirecionar o foco da satisfação terrena para a dependência espiritual. 6. Benefícios do jejum para a vida espiritual. O jejum traz uma série de benefícios para a vida espiritual. Primeiramente, ele ajuda a cultivar o autocontrole. Quando uma pessoa decide jejuar, ela está voluntariamente abrindo mão de algo essencial para viver, a comida, e por meio disso, exercendo a sua capacidade de dizer não aos desejos da carne. Essa prática fortalece a capacidade de resistência não apenas à gula, mas a outros pecados que excluem o próprio domínio. Além disso, o jejum é um meio de nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. Quando se jejua, a mente e o espírito entram em um estado de alerta, pois a privação voluntária de alimento lembra o crente de sua fragilidade e necessidade de depender de Deus. A Bíblia relata diversas graças em que o povo de Deus jejuou em busca de direção, como em Esdras 8:21 a 23, onde Esdras proclamou um jejum para pedir proteção divina durante a viagem de volta a Jerusalém. Outro exemplo notável é o de Daniel, que jejuou por 21 dias em busca de compreensão e respostas de Deus. Daniel 10:10, 2-3. O jejum de Daniel demonstra que a abstinência de certos alimentos também pode ser uma forma de disciplina e que a busca por Deus é recompensada com uma renovada visão espiritual e respostas diretas. 7. O jejum e a comunidade. O jejum, embora seja uma prática individual e pessoal, também pode ter um impacto comunitário. Quando uma igreja como um corpo decide jejuar em unidade, a experiência fortalece os laços entre os membros e cria uma atmosfera de busca coletiva pela presença de Deus. É uma oportunidade de interceder juntos, de considerar os próprios pecados, inclusive a gula, e de buscar renovação. A gula não é apenas uma luta individual. Ela pode ser um reflexo de hábitos comunitários que incentivam excessos e indulgências. Quando uma igreja decide abordar o tema e promove jejum e orações em conjunto, essa ação coletiva traz conscientização e motivação para uma mudança cultural que valoriza o cuidado com o corpo e a moderação. 8. Jejum e a batalha contra outros pecados. A prática do jejum não apenas ajuda a vencer a gula, mas também é eficaz na batalha contra outros pecados. Quando uma pessoa treina seu espírito para negar os desejos do corpo por meio da jejum, ela adquire forças para enfrentar tentações em outras áreas da vida. O jejum é uma forma de lembrar a mente e o corpo de que Deus é a fonte de tudo o que precisamos e que satisfaça nossas necessidades espirituais é mais importante do que qualquer desejo carnal. É importante ressaltar que o jejum deve ser feito com a solicitação correta. Em Isaías 58, versículos 3-6, Deus repreende o povo que jejua de forma hipócrita e sem compaixão pelo próximo. Isso nos ensina que o jejum verdadeiro deve ser acompanhado de compaixão e ações que glorifiquem a Deus. 9. Como incorporar o jejum na vida cristã? Incorporar o jejum na vida cristã começa com a compreensão do seu propósito. O jejum não é um ritual mecânico, mas uma prática que deve ser realizada
com uma intenção espiritual clara. Antes de iniciar um jejum, é importante orar e pedir a Deus que guie a prática e revele áreas que precisam de transformação. Os passos práticos incluem definir o tipo de jejum. Pode ser um jejum total, abstenção de todos os alimentos, ou parcial, restrição de determinados alimentos ou refeições. Estabelecer um período de jejum. Pode ser por algumas horas, um dia inteiro ou vários dias, dependendo da disposição e da direção de Deus. Combinar jejum com oração. O tempo de jejum deve ser preenchido com reflexão, leitura da Bíblia e meditação, fortalecendo o espírito e aprofundando a comunhão com Deus. Fazer uma pausa e refletir. Após o jejum, é importante avaliar o que foi aprendido, como a prática afetou a luta contra a gula ou outras práticas. 10º, um novo caminho para a igreja. A mudança na forma como a igreja encara a gula e outras práticas que afetam a saúde física e espiritual refletem um amadurecimento e uma compreensão mais profunda do que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Trata-se de um chamado para que os crentes vejam o cuidado com o corpo e a prática do jejum como partes essenciais da caminhada cristã. Quando se aborda a gula e outros pecados de maneira séria, monitoramos que todos os aspectos da vida, físicos, espirituais e emocionais, estão interligados. A expressão "crente não bebe, mas come por tudo que não bebe" representa uma mentalidade que aos poucos precisa ser transformada. Em vez de romantizar o excesso, a igreja é chamada a promover uma visão equilibrada e consciente de que o autocontrole é um fruto do espírito que deve ser cultivado em todas as áreas da vida. Conclusão: o pecado da gula, muitas vezes esquecido e até romantizado, está sendo revisitado pela igreja com um olhar mais sério e consciente. O jejum, como uma prática espiritual poderosa, ajuda a combater não apenas a gula, mas a fortalecer a disciplina espiritual e a dependência de Deus. Compreender que o corpo é o templo do Espírito Santo e que cuidar dele é uma forma de transformar a maneira como os crentes se relacionam com a alimentação, o autocuidado e o compromisso espiritual. Essa nova percepção traz benefícios não apenas espirituais, mas também físicos e emocionais, refletindo uma vida que realmente glorifica a Deus em todos os aspectos. Que venhamos, como igreja, abraçar essa visão renovada e cuidar do templo que nos foi confiável, vivendo de forma plena e honrando ao Criador em cada detalhe. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, e se gostou desse vídeo, curte e compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para que o YouTube avise quando tiver mais vídeos. Até o próximo vídeo.